Bora falar agora de futebol, meu caro Paulo do Vale. Já Bora. que o senhor tem um compromisso daqui a pouco. Exato. E o torcedor são paulino está ansioso para saber deste compromisso. São Paulo, Paulo do Vale. E o que podemos esperar do São Paulo Futebol Clube para o jogo de hoje contra o Barcelona de Guayaquil, que terá, rapaz, narração de Pedro Martelli, hein? Quem diria? Quem diria? O menino de ouro da Band, cada vez mais espaçoso, né? As coisas, é a renovação, né, o Soler? A gente vê aí a despedida de alguns e... A ascensão de outros. A ascensão de outros, exatamente. A gente tem que, né, dar espaço, tem que simplesmente, às vezes, aturar, né? E o Pedro Martelli, daqui a pouco, inclusive, pegando carona comigo, viu, pro Morumbi. A gente tem a facilidade dos jogos do Morumbi, a Band é pertinho, então a gente consegue participar aqui. Bom, resumindo, então, o cara ele tem moto, ele poderia cortar o trânsito ali pelo corredor, mas ele não quer ir de moto pra você gastar do seu bolso. Pode ser, vamos deixar assim. Tem também o fato que eu tenho medo de moto e que eu não iria jamais, né? Então... Você vê de moto? Meu Deus do céu. A vida é pra se viver no rasinho, né, Soler? A gente tem que... Pô, a moto é no rasinho, pô. Não é no rasinho. Na moto nós somos o próprio para-choque, né? Então... Não, ele é o seu, você tá protegido. Mas Se eu der BO, sou ele meio... se vira, pô. Eu sou meio desengonçado. É capaz de eu cair pro lado, assim, sem ele tá fazendo curva. Então, melhor evitar. Então é o seguinte, Soler, sobre o São Paulo, olha só, o Zubeldia deve contar com o Lucas hoje. Claro que o Lucas Moura deve começar no banco de reservas. O Lucas se machucou justamente na primeira rodada, né, da Libertadores contra o Talleres na Argentina, que inclusive será o último jogo dessa primeira fase pro São Paulo. Pode valer, inclusive, a liderança. Para isso, o São Paulo tem que conquistar um bom resultado hoje contra o Barcelona, que já não tem pretensão na Libertadores, mas se o Barcelona surpreender e vencer o São Paulo hoje no Morumbi, já garante vaga na Copa Sul-Americana, porque o Cobresal perdeu para o Talleres na terça-feira, tem apenas 1 ponto, o Barcelona chegaria a 5. Então, pode ser um jogo duro pro São Paulo, né? O Barcelona tem essa pretensão. O São Paulo, claro, não tendo jogo no final de semana, seria na segunda, né? No caso, contra o Cruzeiro, o Zubeldia deve optar por força máxima. Acho que até um time parecido com o que entrou em campo no último final de semana. No final de semana não, né? Também foi na segunda o jogo contra o Fluminense. Acredito Segundo é o novo domingo pra você? Segundo é o novo domingo pro São Paulo, né? E, consequentemente, pra mim também. Mas é o seguinte, o Michel Araújo tá de volta, ele cumpriu suspensão contra o Fluminense, por questões de contrato também não entraria em campo. E aí, o Zubeldia, ele pode optar por um esquema, um 4-4-2, e aí ele colocaria o Michel Araújo junto com o Rodrigo Nestor no meio campo, teria uma dupla de ataque com André Silva e Luciano, ou mesmo um 4-3-3, ele optaria por Michel Araújo ou Nestor, com o Ferreirinha no ataque, imaginando que ele deve dar uma preservada no Juan. Ele falou a respeito do Juan na saída do jogo contra o Fluminense, que o torcedor tem que ter paciência, que a base tem que ser de alguma forma bem tratada, porque entre um jogador da base e você contratar um cara de fora, muitas vezes compensa você apostar, né, na base, por mais que o Juan não seja de fato uma sumidade, mas acho que também o Zubeldia vai pensar um pouco também em preservar o jogador. Vamos aguardar quando sair a escalação do São Paulo. Então o provável tricolor de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Patrick ou Wellington, meio de campo com Alisson, Bobadilha, e aí Nestor ou Michel Araújo, ou mesmo os dois com o André Silva e o Luciano no ataque, ou a entrada aí do Ferreirinha, quem sabe no lugar do Juan, e um trio ofensivo, e com o Zubeldia optando entre Michel Araújo ou mesmo o Rodrigo Nestor, meu caro Gustavo Soler. E o São Paulo hoje com a vitória chega aos 12 pontos, né? E na última rodada duela pela liderança do Grupo B exatamente contra o Talleres, jogo que acontece no Morumbi, né? Isso, exatamente. O Talleres tem 13, o São Paulo vencendo chega a 12. Se vencer hoje o São Paulo pode ter 15 pontos. E assim, duas equipes, Soler, que brigam também pela melhor campanha geral, né? Brigam, o Talleres pode chegar a 16, vencendo o São Paulo na última rodada. O São Paulo pode chegar a 15, então eles estão ali no páreo meio que pela melhor campanha, ou pelo menos
entre os melhores. Então, assim, por mais que a definição do grupo do São Paulo tenha vindo de forma antecipada e dado uma tranquilidade para esses times, acho importante que eles somem pontos aí. O Tadieres já venceu durante a semana o Cobressal. O São Paulo também acho que vê esse jogo com uma certa importância. Inclusive, teremos mais de 50 mil pessoas no Morumbi hoje para esse duelo. E uma dessas mais de 50 mil pessoas será Dorival Júnior, que agora poderá levar mais 3 jogadores para a disputa da Copa América, já que hoje a Conmebol deu a canetada, né? Aumentou de 23 para 26 jogadores convocados pelas seleções para a disputa da Copa América. Pablo Maia, infelizmente, vai perder esse período de competição ainda por causa de lesão. Mas será que tem algum outro jogador de São Paulo que pode chamar a atenção do Dorival, ou hoje ele vai mais a passeio para rever os amigos? Cara, olha, assim, pensando por tudo que a gente vê, acompanha, não teria ninguém. Não teria ninguém. Mas, ó, é um cara que tá comendo a bola no São Paulo e que foi o Dorival que reinventou, né? Alisson. Nossa. Mas assim, não tô dizendo nada, tá? Uhum. Não tô dizendo nada. E a nível de seleção é... Não, eu sei, mas assim, não, né? o Alisson, ó, minha opinião, o Alisson é o melhor jogador de São Paulo de 2024. Minha opinião. Concordo. É o jogador que está entregando nesse momento, principalmente na questão tática, né? Um jogador muito inteligente taticamente, um cara que ele era um ponta comum da bola. O Renato Gaúcho reinventa no Grêmio, que ele vira um ala pela direita, né? Meio que um falso lateral, exatamente pro lateral direito ter muito espaço, pro Luan, na boa fase, ter condições de fazer um futebol mais solto, né? Sem tanta responsabilidade ali de ficar só em um único setor. Dava espaço também, primeiro para PP, depois vem o Cebolinha, né? Então, o Alisson sempre foi um jogador tático, principalmente depois dessa primeira reinvenção que ele tem com o Renato Gaúcho. Mas aí no São Paulo que ele começa a dar um passinho mais para trás, vai virando volante. O Dorival é um cara que deu muito respaldo para ele assumir essa função, né? Exatamente. Não, o Dorival, ele muda a carreira do Alisson, assim, na minha visão. Ele dá um gás para a carreira do Alisson, no sentido de que, cara, o Alisson, ele hoje é um jogador valorizado no mercado, assim. Se você for ver pelo que ele apresenta pro São Paulo, ele é um jogador valorizado. A trajetória dele no São Paulo, muito provavelmente, seria, se ele ficasse como atacante, seria, veio, passou, mais um jogador que veio, ele ia sair do São Paulo, vai, voltar pro Cruzeiro. Hoje ele é um cara especial, com 30 anos, então assim... e acho que ele tem muito pela frente no São Paulo, inclusive com contrato até 2026. Eu, assim, acho que pra seleção não. Até porque hoje acho que o forte da seleção brasileira, dos convocados, tá justamente ali. Exato. Dos caras que estão na Premier League. Tem muito volante, só tem um meia nessa seleção, mas os volantes são muito bons, né? O Bruno Guimarães, o João Gomes tá jogando muita bola. E tem, obviamente, o Rafael, né? O Rafael foi convocado pelo Dorival. Que ele já escolheu os 3 goleiros. E ontem ele não vai levar Ederson, um quarto goleiro. Nem pode, só pode escrever 3 na Copa América. E ontem o Ederson, ele só deu um susto, né? Ele tomou ali uma pancada no olho, deu uma inchada, aí ele ficou com a vista um pouco embaçada, só que o Ederson falou, não, tá embaçado agora, daqui 2 minutos passa. Só que o Guardiola não quis correr risco de esperar 2 minutos e tomar um gol e perder o título da Premier League, né? Mas o Ederson só foi um susto mesmo, né? Sim, exatamente. Então, assim, acho que respondendo sua pergunta agora... Dorival estará, assim como o senhor no camarote dos ídolos? Assim como... Porque ele é um ídolo de São Paulo. Pedro Martelli. Assim como o Pedro Martelli. Então, certamente... mas o certo seria não, né? Os nossos Vocês queridos... lembram do Tite, né? Comemorando o gol do Corinthians, quando ele era já treinador da seleção. Não, mas o Dorival, o Léo Rizzo vai dar aquele tratamento pro professor Dorival. Claro, não, comer um cevitinho, tomar um açaí. O Camarote dos Ídolos é outra parada, né, tio? Então, certamente o professor Dorival vai dar aquele zap, Léo, o professor tá vindo aí, sou ídolo, hein, deixa eu entrar. Aliás, atenção, Daniel Xingotti. Rapaz. Estamos chegando, eu e Pedro Martelli. Por favor, já Camarote dos Ídolos.